Chelsea 4-1 contra o Real Betis, final da Conference League. Hoje análise de jogo. E sim, esse começo foi estranho porque eu tô feliz pra caramba. Acabou de terminar o jogo. Cara, tem tanto tempo que o Chelsea não ganha nada, não é favorito em nada. E, cara, foi muito da hora, cara, isso aqui, velho. Assim, que jogo, cara. E assim, o Betis não jogou mal. O Betis jogou bem, teve jogo, cara. Eu, evidentemente, esperava a vitória do Chelsea. Eu acho ele um time melhor e ele provou hoje o quanto ele é melhor, cara. Esse 4-1 não é à toa. Os gols do Chelsea vieram de Caicedo, Jadon Sancho, Nicolas Jackson, Enzo Fernandes. E o gol do Betis veio de Ezazaoui. É isso, vamos entender o que rolou aqui dentro desse jogo e como o Chelsea conseguiu sair de um primeiro tempo horroroso para um segundo tempo vitorioso. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Cara, esse aqui é um jogo de fases. Foram fases que definiram esse jogo. E não foi à toa que esse jogo foi desse jeito. Eu sei muito bem o porquê o Betis conseguiu ir tão bem nesse jogo e por que o Chelsea ele teve tanto problema no início, pelo menos, né? Aqui eu falo pra vocês de um treinador chamado de Manuel Pellegrini. Ele tornou possível que um time que tem um elenco e salários extremamente mais baixos que o do Chelsea conseguisse ser capaz de bater de frente com ele em uma final, cara. E conseguisse parecer o protagonista da final, que foi o que rolou com o Betis, pelo menos no início do jogo. E também com a ajuda e o apoio e o auxílio de Enzo Maresca, que fez um favor que eu falo pra vocês, isso aqui é inaceitável. Padrões que são inaceitáveis. Eu vou explicar pra você o que eu tô falando. Olha essa formação do Chelsea que ele foi pra campo, esse 4-2-3-1. Nós vemos aqui Badiashile em campo, como titular de uma final, Malo Gusto de lateral invertido, que é ainda pior, né? Porque Malo Gusto, pelo menos como um lateral de sobreposição ou terceiro zagueiro ainda dá, mas não, ele foi como lateral invertido pro meio de campo, cara. E aí tu olha e tem Madueke invertido na ponta contrária, sendo que já provou que é horrível fazendo essa função. Inaceitável, cara. Assim, eu não sei você como torcedor, mas eu fiquei revoltado quando eu vi a formação. Eu falei, cara, sério? Você vai pra uma final contra um time, contra um treinador da experiência e do calibre do cara que a gente tá enfrentando, com esse elenco, você tem certeza do que você tá fazendo? Imagine se o Betis consegue marcar 3 gols. Tinha como, o Betis teve oportunidades. Eles jogaram fora, mas oportunidade teve. E jogaram fora porque o elenco dos caras é inferior ao nosso, e muito inferior. E realmente não deveria ter essa vantagem toda, mas chegou com a permissividade, né, a nossa defesa. E hoje o Chelsea não praticou aquele futebol que praticou pra jogar o último jogo da temporada, um futebol reativo, feio, parecendo o Tottenham. Não, a gente praticou o futebol que a gente pratica sempre. E aí veio os espaços defensivos. O Betis chegou na nossa área com muito perigo. E eu falo, se tivesse jogador melhor, cara, teria sido uma goleada. Mas é claro, o cara que produz o lance pro Betis, que na maior parte do tempo é Isco, não é o cara que vai finalizar, porque ele precisa produzir pro time. E aí a gente tem um problema, né? Houve uma partida ruim de alguns jogadores importantes ali, figuras que poderiam estar jogando melhor no Betis, que deixaram a desejar no jogo de hoje e que poderia ter sido diferente. Se houvesse algum equilíbrio financeiro nessa partida, talvez o Betis teria ganhado ela. Eu deixo bem claro aqui, eu quero que você preste atenção num detalhe muito importante, a nossa dupla de meio de campo. Caicedo e Enzo Fernandes juntos valem mais que todo o elenco do Real Betis junto. Eu não estou brincando, você pode fazer o cálculo aí, você vai ver que vai valer muito mais o custo. E ainda assim os salários são extremamente altos, eu nem sei se não junta um monte de salário pra pagar esse jogador que a gente tem. Isso quer dizer o quê? Que o Chelsea não mereceu ganhar o título? Não. E aqui é o ponto, o Chelsea tinha que ganhar o título. Agora você tá entendendo o que eu tava falando, né? É inaceitável o Chelsea perder uma final pro Betis, porque não dá, a diferença é tão grande que ele tem que ganhar. Não importa quem é o filho da puta que tá treinando o clube, ele tem que ganhar como obrigação. É motivo o suficiente pra que uma direção de qualidade não aceite tão baixos padrões a ponto do treinador perder uma final pra o Betis e deixar ele continuar com o trabalho. É demissão. Na minha cabeça é demissão. Sorte que ele ganhou, cara. E assim, quando a gente olha pro recorte do primeiro tempo, o que foi feito, né? Como é que o Betis conseguiu bater de frente? A estratégia do Betis, ela é muito interessante, vai na casa de um jogo de pressão, né? Muito bem organizado pelo treinador deles. A organização de pressão dele no meio de campo, principalmente pra povoar aquela área, foi muito boa. A gente não conseguia fazer bolas entre as linhas, demorava muito tempo. Caicedo não tem aquele passe de craque nem nada do tipo pra conseguir fazer esse tipo de coisa. Então a gente tinha que recorrer muito a outro tipo de jogador. A um jogador de ataque acaba baixando, muitas das vezes Palmer descendo ali pra tentar achar essa linha de passe e quebrar essa linha. O grande problema é, a gente ficava muito preso naquele jogo no meio de campo. No primeiro tempo isso fez a gente sofrer muito. Então quando a bola passava daquela primeira linha, a gente acelerava e aí os jogadores do Betis corriam para trás. Muito bem corrido. Então o Betis estava o tempo inteiro correndo atrás da bola, roubando bola, interrompendo os lances do Chelsea e fazendo com que o jogo deles tivesse uma grande vantagem. E com um grande auxílio do nosso querido Badiashile, ficou muito claro que o Betis conseguia roubar a bola toda hora. Seja pela tomada de decisão horrorosa de passe dele, seja pelos passes horríveis também ele fez, que nem sequer chegou no cara, né? Então tem vários momentos ruins ali da saída de bola do Chelsea, vindo de figuras que especificamente a temporada inteira fizeram isso, né? Que não dá pra aceitar no elenco
principal. Não é aceitável utilizar um cara desse numa final. Eu não entendo o que passa na cabeça do treinador. Por quê? Porque os nossos jogadores que a gente tem no banco de reserva poderiam ser titulares da partida. Se não desse pra jogar 90 minutos com cada um, revezava. Tinha Tosin pra botar no primeiro tempo e Colwill pra botar no segundo se ele não aguentasse jogar o tempo inteiro. Você só não arrisca botando um jogador desse, cara. Você só não faz isso. Porque é inaceitável, cara. Eu juro pra você que se você tiver altos padrões, mínimos padrões, você não aceita um negócio desse. É inaceitável o que ele fez hoje, cara. É sério, que bizarro, cara. E facilitou muito a vida do plano do Betis, cara. Assim foi muito fácil pressionar o Chelsea. O jogo de contrapressão problemático de algumas figuras aqui que a gente viu hoje em campo facilitou demais a vida dos caras, velho. Então o tempo inteiro o Betis tava pressionando a gente, roubando a bola numa posição extremamente favorável. E se tivesse mais gente pra construir o jogo bem, se tivesse mais gente pra poder finalizar melhor as jogadas ou acabar melhor a jogada, né? O acabamento da jogada, a hora que você toma a decisão, caraca, mano, a gente tava ferrado, irmão. A gente tava ferrado, porque seria 2-3-0 no primeiro tempo ainda. A sorte é que a gente tem uma vantagem muito grande em jogador, velho. Porque o primeiro tempo foi horrível do Chelsea, horrível. Um negócio assim intragável. Havia alguns que estavam se salvando no primeiro tempo. Figuras aqui que jogaram tanto o primeiro quanto o segundo tempo bem. Então são figuras que se salvaram no jogo. Mas faltou demais, cara. Foi muito pouco que foi entregue aqui no jogo de hoje, cara. Inaceitável é o nome da palavra. Entenda, eu não tô falando que Maresca tem que ser demitido, não. Até porque eu volto a falar, ele ganhou o jogo. Ele fez o papel dele, a parte dele é essa, ganhou o jogo. Também tem o segundo tempo, claro, né? Eu não quero que você entenda dessa forma. Mas eu vou cobrar. Eu vou criticar o treinador, porque eu tenho vergonha na minha cara. Eu sou um torcedor de verdade. Eu não tô lá pra ficar apoiando todo tipo de merda e todo tipo de decisão absurda que uma pessoa toma. Assim, aquele primeiro tempo, assim, tava parecendo, pô, o Chelsea vai perder esse jogo pro Betis, a gente vai tomar um gol de Antony em rede social, porque o nosso treinador é maluco e decidiu fazer um jogo desses. Mas aí, chega o segundo tempo, o que ele faz? Ele põe o capitão em campo, né? Nosso querido Reece James, o cara. E o Reece James, cara, ele é um péssimo lateral invertido também. Ele não é bom na posição. Mas o Reece James não deixa a desejar. E o Reece James tem ótimas valências técnicas como jogador. Então, ele acaba conseguindo fazer o papel corretamente, sem deixar a desejar. Ele consegue executar o papel e ainda consegue fazer outras coisas em campo interessantes. E isso muda completamente o jogo. Você deixa de ter uma fraqueza em um jogador que pode ser explorado ali em velocidade. Você deixa de ter um jogador com a leitura ruim. Você deixa de ter um jogador que tá errando passe idiota pra ter um cara que ainda consegue ser protagonista do jogo. Então, James nessa posição não brilha. É limitado, é claro, né? Se ele tivesse como um lateral normal, como era antigamente, ele estaria rendendo mais. Mas ele não deixa a desejar. Essa é a diferença que eu falei lá no meu vídeo de análise, né? Das contratações do Chelsea. Lá eu falei, né? Pô, Gusto tem que ser vendido. E lá, o James estava no elenco. Eu falei, ele é o jogador extra aqui desse elenco, né? Porque ele não sai bem na posição, mas ele consegue fazer o papel. Perdeu o jogador, já tem ele ali, né? Pra ser colocado, a condição física e tudo mais. Todas essas questões, né? Que são resolvidas se fizesse o elenco daquele jeito que eu tava falando. Porque, cara, não é à toa que eu quis parar em uma parte pra falar só dele. Porque realmente é uma diferença muito grande. Ele não é um jogador que permite o medíocre, o mediano. Ele sempre quer estar no melhor nível, quer ser o cara que vai ser o melhor em campo, quer brilhar o máximo que ele pode, mesmo limitado. Isso é muito importante, né? É uma coisa, por exemplo, que eu posso falar de Colwill. Colwill, ele pode não estar brilhando do jeito que eu imaginava que ele estaria, ou que a galera esperava dele, mas ele não deixa a desejar. Ele faz o papel dele. Eu queria protagonismo. Ele não entrega protagonismo, mas ele entrega um jogo sólido. E no segundo tempo, essa mudança faz com que tudo vire ao contrário. O jogo, ele vira ao contrário. Então o Chelsea, ele começa a ter vantagens ali dentro do jogo, além do cansaço do time do Real Betis. Porque jogar correndo atrás da bola cansa pra caramba. Se você não tem bons padrões de treino pra fazer isso, é um inferno. Tem treinadores que são muito bons nisso. Klopp deixa os caras tinindo, voando. Pochettino também é muito bom em deixar o cara tinindo fisicamente ali. Tem seu custo, a galera se lesiona, mas acontece. Então tem treinador que consegue manter esse padrão de fazer uma pressão muito alta, ficar tentando roubar a bola o tempo inteiro. Só que, cara, a galera cansa. E foi cansando. Cada minuto do segundo tempo que foi passando, o time do Real Betis estava sentindo cada vez mais. E aí quando você olha pra várias figuras ali do Real Betis que já tem uma certa idade, que é uma vantagem de certo ponto, mas na parte física não é. Então a galera começou a sentir o jogo. E sentindo o jogo, cara, o Chelsea começou a acelerar a bola, a ter vantagem ali dentro do jogo. O jogo começou a rodar. Claramente, tudo muda com o nosso querido Cole Palmer, né? Palmer faz o jogo acontecer o jogo inteiro, cara. Ele é o principal jogador, não tenho dúvidas disso. O jogo inteiro dele foi muito bom. E eu já falei isso aqui no canal, cara. Mesmo quando o Palmer, ele tá muito abaixo, é uma comparação com o próprio Palmer, não é uma comparação com os cabaços que a gente tem no nosso time. É uma comparação com ele mesmo. Ele consegue ter um padrão muito acima da média. Então, quando ele joga um pouquinho abaixo do que ele apresenta antes, ele não tá jogando mal, ele só tá jogando abaixo da média que ele mesmo trouxe. Então, tem jogo que ele não faz gol, não dá assistência, mas que boa parte das nossas transições vem do pé dele. Antes dele dar assistência pra Enzo Fernandes, ele já tava jogando muito, cara. E assim, foi uma passe incrível. Enzo Fernandes sai livre só pra cabecear no gol. O gol de Nicolas Jackson, que fez uma partida questionável, é um gol que, cara, não tinha nem como perder. Ele tentou. Ele não acerta a cabeçada. Ele
ele não acerta o movimento de corpo. A bola bate no ombro dele e entra. Se batesse no braço, ia ser anulado. Quase bate no braço. Ele tava tão perdido com o passe que ele não consegue acertar. Eu não sei como é que um 9 consegue cabecear tão mal, cara. Se você bater o olho no elenco inteiro hoje do Chelsea, bata o olho no elenco que foi pra campo. No elenco inteiro. Pode bater o olho agora. Ah, via formação, 4-2-3-1. Quem desses caras cabeceia pior, eu te pergunto. Você vai responder. Nicolas Jackson. O nosso goleiro, se pá, cabeceia melhor que ele. É inacreditável, mano. E Palmer fez um lance tão perfeito, tão lindo assim. O marcador ficou tão fudido no lance, né? Se você me permite a palavra. Que não tinha como, velho. Não tinha como. Ele botou Jackson na cara do gol e era só tá ali pra ombrar a bola, de peito na bola, de barriga na bola que seja. E foi gol. E a temporada inteira de Jackson, muito gol ali que você acha que é de cabeça, é de cara, é de nariz, é de pescoço. É tudo menos com a cabeça, né? E mesmo assim foi gol, mano. Porque a jogada é tão brilhante que não tem como não fazer gol, velho. Palmer, a temporada inteira é isso. A temporada inteira dele é isso aí. Criar lances brilhantes pra alguém perder. Então, é muito triste ver essa parte, mas muito bonito de ver a outra, né? Que é ele mostrar realmente a qualidade dele, o quão acima ele é. Se é pra criar muito volume, ele vai lá e cria, cara. E no jogo tão difícil, ele é o protagonista, ele é o cara do jogo. Como foi boa parte da temporada, né? A galera gosta muito de esquecer o início da temporada, mas eu não esqueço ele destruindo o Brighton, praticamente sozinho. Então, eu tava lá, meu amigo, eu tava assistindo o jogo, tem análise no canal. Ninguém vai tirar isso de mim. Eu deixo isso muito bem claro aqui pra vocês. Este protagonismo mudou completamente o jogo, cara. E aí, a cada minuto que foi passando, a gente foi ganhando uma grande vantagem, uma larga vantagem. Até que as outras substituições ali nos minutos 62, né, que ele fez, começaram a fazer efeito, né? Sancho consegue fazer o gol ali nos 83 minutos. Depois que Kiernan entra também nos 80 ali, ele faz o passe simples, nada demais. Quem faz o gol mesmo é Sancho, numa jogada brilhante ali, manda no canto do gol. Aquela qualidade de finalização que eu já falei que ele tinha, né? Que é um jogador que finaliza bem se tem um bom espaço. E hoje mostrou, né? Entrou e mudou o rumo do jogo também. Foi muito bem. As pontas melhoraram. Madueke vai pra direita do campo, começa a render em campo. E aí Sancho rendendo de um lado, Madueke rendendo do outro. Maravilhoso. A gente começa a ter jogo, começa a ter mais pressão. E o jogo vai subindo, subindo, subindo. Até que no final do jogo vem Caicedo e dá a última pedrada no time do Betis, cara. Um gol que claramente o movimento teria parado no goleiro, mas desviou e acabou indo no gol. Não vou tirar o mérito. Bela leitura de Caicedo, ofensiva. Subiu, foi lá e fez o gol, cara. Maravilhoso. Hoje o jogo dele também foi muito bom no geral. E agora a galera entende por que eu pedi Caicedo lateral invertido, né? Pensa no que foi James hoje, pensa num James bom pra caramba, que é o que Caicedo lateral invertido. E aí tu pensa que no meio de campo, o reserva dele é um cara que tem nível muito parecido com ele, né? Que é o tal do Romeu Lavia, que sim, fez jogos, inclusive coisas que Caicedo não consegue fazer, ele consegue ali no meio de campo. Então não é ruim quando o Caicedo vira um lateral invertido, até porque ele vai pisar no meio de campo. Não só isso, na lateral, ele também consegue ser brutal em duelo, cara. É incrível ele de lateral, e ele é incrível de meia, e ele é incrível no jogo inteiro. A evolução de Enzo Fernandes no meio de campo, que merece também esse gol, merece a assistência que deu. É um jogador também que foi muito produtivo a temporada inteira e que pediram muito a ele, ele acaba entregando no final das contas. Ele consegue subir de nível. E foi assim que no segundo tempo o Chelsea conseguiu bater. Com seu plano padrão, né? Esse 4-2-3-1 que vira 3-2-4-1, né? Com esse lateral que é um lateral invertido. Pra galera que tem dúvida do que é o lateral invertido, pensa num lateral que na defesa é lateral direito, no ataque ele vira um volante. Pronto, você já tem a resposta do que é um lateral invertido, cara. Pra galera que tá tão em dúvida com isso aí. A galera que talvez não tenha acompanhado tanto a temporada, eu entendo, nem todo mundo tem tempo, mas é melhor comentar depois que você viu, né? É mais fácil. E realmente tem ali uma pequena polêmica de arbitragem, o pessoal dizendo que a bola bateu na mão. Eu não vi a bola batendo na mão, e se bateu foi com o movimento natural do corpo. Não é pênalti, meu amigo. Pode chorar quanto tu quiser. Enfim, eu lá no Twitter estava enlouquecendo, tava falando um monte de maluquice, né? A galera que viu ali, eu tava literalmente puto. Fiquei puto com vários lances do jogo, vocês vão entender mais pra frente. E eu fui incrivelmente emocional ali, @ddcorpo, se você quiser me acompanhar, tá lá meu Twitter, onde eu falo um monte de besteira. Foi lá que você viu a loucura acontecer, depois do fim do jogo, então, nem se fala, né? Eu saí cornetando todo mundo, cornetei o Arsenal, é isso aí, irmão, vou falar do Arsenal, irmão. Eu quero falar, vou falar, irmão, vou cornetar o Arsenal, porque eu quero, pô. Ah, porque eu quero, irmão, porque eu quero, tô afim, tá ligado? Vai fazer o quê? É isso mesmo, cara, esse é meu Twitter. Enfim, cara, e não esquece de deixar o like nesse vídeo maluco, ok? Deixa o like aí, cara. Também tem opção de hype aí na aba de comentários, você pode usar se você tiver no smartphone, passa pro lado ali, na aba de comentários no smartphone, me dá um hype gratuito, esse vídeo chega em mais gente, ok? É outra forma que você tem de ajudar o canal. Agora a gente vai falar de quem jogou bem e quem jogou mal no Chelsea e no Real Betis. Vamos começar pelo time do Real Betis, né? Vamos começar por esses caras aí. E, cara, de que jogou bem no time do Real Betis aqui, eu vou falar de Ezazaoui. Gostei do gol, gostei da partida, ele foi mais acionado ali, ele que produziu mais pro time. Eu acho que o MVP deles é Isco. Isco foi muito bem em campo. Acho que ele teve um excelente papel em campo. Gostei da partida do meio de campo de Johnny Cardoso, né? Se eu não me engano, ele é brasileiro, eu não sei se ele é brasileiro ou estadunidense, mas basicamente ele já jogou aqui, né? Ele jogou no Internacional, se eu não me engano. É um cara aí interessante também, que tem time grande atrás dele. Jogador bom, gostei do jogo dele, cara. E na zaga, apesar da nota baixa, se você for procurar, eu gostei da partida
partida Natan, cara. Teve vários lances, quase foi gol que ele tirou. Várias jogadas ali que iam ser gol, cara, que ele tirou o marcador. Eu entendo ele tá com a nota baixa, porque realmente o time tomou 4 gols e ele sofreu em vários momentos, mas ele foi muito bem como zagueiro, cara. Mas não foi só ele não, cara. A galera realmente se comprometeu muito ao jogo. Realmente isso é uma parte que eu não posso criticar tanto, né? E de quem jogou mal no time do Betis, né? Nós temos Bakambu, que matou um lance que poderia ser um potencial gol. Fez um bagulho totalmente horrível, ele se atrapalhou todo com a bola. Caiu todo troncho no chão, horrível a tomada de decisão dele, foi muito mal mesmo. Assim, eu não gostei nem um pouquinho. Não curti muito o jogo de Adrian, o goleiro do Real Betis. Não gosto desse goleiro, já falei mal dele algumas vezes aqui no canal. E eu volto a falar, eu não gosto dele, não acho da hora. Eu achei a partida dele bem ruinzinha também. E também não gostei muito da partida do tal do Sabali, né? Se não fosse Antony cobrindo ele defensivamente, Antony defensivamente foi muito bem, inclusive eu deixo isso bem claro, eu acho que ele teria sofrido muito mais, hein? Antony que tava bem ali naquele lado de campo, quase ele que era o lateral na parte defensiva, assim, o cara que tirava a bola mesmo era ele. Eu deixo isso aqui bem claro pra vocês, cara. Eu acho que esse cara ia sofrer muito se não fosse a cobertura defensiva que fizeram em cima dele. Porque, cara, tava sofrido de ver ele ali em campo, principalmente quando o Sancho entrou, cara, o negócio ficou feio. Basicamente é isso, eu não vou falar de mais ninguém, o resto fez seu papel, até por isso eu não coloquei, né, Antony como um protagonista do jogo, porque ele não conseguiu brilhar muito, né, ele fez muito pouco, sofreu muito pra lidar com o Cucurella, né, o Cucurella foi muito bem contra ele, então acaba que Antony acabou passando abatido, mas eu não acho que ele jogou mal, ele fez o que deu pra fazer, o time tinha uma estratégia de explorar aquele lado ali de campo, já sabendo da fraqueza do lateral invertido, né, então possivelmente Antony poderia ter um jogo diferente a partir da parte tática, né. Aqui eu falo do Chelsea, né, os jogadores do Chelsea que foram bem, pra mim o MVP do jogo foi Cole Palmer, não tenho o que falar, jogo maravilhoso, produziu muito, foi perigoso também com o chute, quase fez gol, jogador incrível, sem palavras assim, é um protagonista que a gente precisava, ele foi. Pra os críticos, né, de Palmer, que estão se aproveitando do pequeno período que ele não tá marcando gol pra falar merda dele, né, calou a boca de todos vocês, né, seus merdinhas. Cadê? Fala aí, né, fala aí, que fulano de tal é melhor que Palmer, porque ele não tá marcando gol, como se esse fulano de tal marcasse gol toda semana, como ele faz, como se esse fulano de tal desse assistência toda semana. Não faz, né, agora cala a boquinha, por favor. Outro que jogou muito bem pra mim, Enzo Fernandes, cara, como tava bem em leitura ofensiva, toda hora ele tá fazendo aquelas corridas e graças a Deus, a gente não tem um 9 que preste, mas pelo menos tem um meia que vira um 9 ali e cabeceia pra fazer o gol, cara. Obrigado, Enzo, por ser tão bom, cara. Já era bom defensivo e criativamente, agora ofensivamente tá voando e incrível ali a chegada dele pra fazer aquele gol, muito bem mesmo. Adorei o jogo de Caicedo também, cara, ajudou muito na parte defensiva, eu gostei do jogo dele, achei muito sólido. Gostei da partida de Pedro Neto, por incrível que possa parecer. Eu acho que ele foi minimamente bem ali nos lances, no lado de campo. Foi uma figura de transição interessante pra se ter ali, cara. Ele ajudou em vários momentos do jogo. Também gostei da partida de Chalobah na zaga, principalmente gostei do jogo dele e gostei do jogo de Cucurella na zaga também. Ambos estavam muito bem. Claro que atrapalha bastante, né, ter um cara tão incompetente ao lado dele, e aqui eu falo de quem jogou mal, né. Não gostei do jogo de Badiashile, cara. Achei terrível, muito perigoso. Pra mim o pior do jogo foi Malo Gusto. Horroroso, meu Deus do céu. Como sofreu, cara. E ele foi até melhorando um pouquinho até o fim do jogo, mas ele tinha feito tanta merda que você pensa, pô, não dá pra continuar com esse cara em campo. Odiei a partida de Madueke na esquerda do campo. Achei horrível. Quando ele foi pra direita melhorou, mas pô, terrível, terrível, terrível. Não é pra colocar esse cara invertido não, cara. E é um jogador que eu já imaginava isso, cara. Ele parecia realmente um jogador da direita do campo. Não entendo pra que essa inversão. Só atrapalha o time inteiro. E por último, eu falo de um jogador que fez o gol. Talvez eu poderia passar um pano pra ele, mas é como eu falei a temporada inteira. Se você faz o gol, não quer dizer que você jogou bem. Você pode ter feito o gol porque saiu na cara do gol e você empurrou a merda de uma bola, cara. E é isso. Que foi o que aconteceu. O jogo dele é um negócio tenebroso. Se você prestar real atenção no jogo de Jackson, tu fica revoltado. Ele matou vários lances já. Tem um lance mesmo que ele vai na esquerda do campo que o cara fala, Jackson vai passar agora. E ele faz um passo pra trás pra ninguém. Ele nem olha. Ele nem olha. Não tinha marcador em cima. Era só tentar segurar um pouquinho a bola e fazer o passe na hora certa. E não consegue. E aí tem aquele lance que ele sai no contra-ataque que todo mundo é gol. Ou ele passa a bola de volta pro cara que deu a bola pra ele e o cara empurra, né? No lugar dele. Ou ele empurra porque o goleiro saiu todo atrapalhado ali. Mas não, ele adiantou tanto a bola que ela foi parar no goleiro. Mas, tipo assim, ele não tava nem perto. Não é nem aquele lance que ele tá perto e ele dá uma adiantadinha e o goleiro pega. Não. Ele tava longe. É inaceitável esse cara como camisa 9. Se você é torcedor e você aceita isso, puta que pariu, mano. Tu tá aceitando muitos baixos padrões, cara. É inaceitável. Eu acho que esse cara não seria camisa 9 de muito time de meio de tabela da Premier League, velho. É bizarro esse lance, cara. E não foi só isso não, cara. Teve outros lances do jogo também que ele foi fazendo merda ali. Teve muita dificuldade com os marcadores. Cara, inacreditável, cara. Meu Deus, intancável, mano. Intancável. Esse cara não dá, velho. Contrato 9, pelo amor de Deus, cara. Eu não aguento mais ver esse cara jogando. Senhor.
Ai, meu Deus, velho, eu não sei o que dizer, velho. É inacreditável que ele vai pra final e faça isso. Se a gente dependesse de Jackson pra ganhar a final, cara, a gente estaria lascado, velho. Não tem como. Que jogador ruim, cara. E aqui eu falo de Jorgensen, mas não negativamente. Eu falo que ele ficou muito nervoso nesse jogo. Muito, dava pra ver. Ele tá com dificuldade muito grande em jogar o jogo de Maresca. Se o técnico tirar ele, eu entendo o lado do técnico. Aqui, tô falando de parte tática. Você confia na minha opinião? Se você confia, se você é uma dessas pessoas, confia no que eu tô falando. Esse jogador não vai jogar com Maresca mais não, cara. Não deveria, pelo menos. Porque ele não tá fazendo o que o treinador pede dele. Ele tá ficando muito recuado lá dentro do gol, cara. E é pra ele sair pra subir pra pegar a bola. Ele não tá fazendo isso. Os passes também estão bem preguiçosos. Ele não tá se encaixando como goleiro moderno. E é uma coisa que eu falei na minha análise dele. E falei que talvez ele não encaixasse nessa parte. Tá se concretizando. Realmente, ele não conseguiu se adaptar a isso. Eu prefiro muito mais Petrovic voltando pra cá pra ajudar a gente. Porque, cara, Petrovic faria um jogo melhor que esse aqui, cara. Não deixou a desejar. Ele defendeu, pelo menos, né? Ele fez a parte dele e também não ficou entregando bola igual um maluco que nem o nosso goleiro principal. Então, particularmente, não fiquei triste com o jogo dele, não. Mas dá pra ver que é um desencaixe entre treinador e goleiro. Enfim, minha análise está chegando no fim. Tô muito feliz, tô muito hypado. Adorei a partida. Vamos ver se o treinador consegue dar continuidade e que ele nunca mais vá pra uma final com reserva. Pelo amor de Deus, cara. Você tem o titular disponível? Põe em campo, meu amigo. Não inventa moda. É isso, rapaziada. Gostou do vídeo? Não esquece que eu falei mais cedo, né? Like, compartilhamento, qualquer outra coisa que você possa fazer pra ajudar o canal. Eu agradeço muito se você fizer, cara. E eu agradeço a você que escutou tudo isso aqui e continuou no vídeo e viu ele inteiro. Muito obrigado a sua presença. Você é muito foda. É isso, rapaziada. Tchau.